Oi, turma. Bom dia a todo mundo. Estamos dando continuidade nas nossas aulas. Semana passada tivemos avaliação e hoje a gente dá continuidade ao nosso assunto. Lembrando que hoje a gente está dando início ao capítulo 26, certo? Então a gente vai começar a trabalhar com uma categoria de análise da geografia que é regionalização, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai entender o que é isso, o que é regionalizar para a geografia, para entender essa regionalização do Brasil, joia? Então, é isso, nós vamos trabalhar com esse capítulo 26, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, mas esse slide ele é bem didático para vocês entenderem, certo? Então, vamos lá, capítulo 26. A primeira coisa, né? O que é regionalizar? Regionalizar nada mais é do que você dividir um espaço, né? Seja dentro do município, dentro de um estado, dentro de um país ou dentro de um continente, né? E são partes de um todo que possui características em comum, né? Então, para que regionalizar, certo? Para estudar melhor, para compreender melhor, para administrar melhor, para planejar melhor, tá? Regionalizar nada mais é do que você dividir. Por exemplo, o Brasil é dividido em 5 regiões, né? Esse processo de ter dividido o Brasil em 5 regiões é chamado de regionalização, certo? E isso é feito para quê? Para eu poder melhor compreender esse meu território, tá? Estudar melhor esse meu território, planejar melhor esse meu território, certo? Porque eles vão apresentar características comuns que essas características comuns e específicas vão precisar de uma administração específica e de um planejamento específico, certo? Então, como regionalizar o mundo, né? Então, a gente tem diferentes critérios e isso vai depender de quem estiver regionalizando, tá? De acordo com o objetivo de cada um. Então, a gente tem por continente, certo? Por paisagens naturais, por países ricos ou países pobres, né? E, ó, tá vendo? Regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos, tá? Então, pode ser uma regionalização por língua, por cultura, por cor, né? Enfim. E aqui, né, as regiões elas podem ser estabelecidas de acordo com vários critérios. Então, aqui a gente tem né, os critérios naturais, tá? E aí vai levar em consideração as rochas, a vegetação, o clima, o relevo, a hidrografia, os animais, certo? Nós temos também essa divisão sociocultural, né? Que vai ser baseada em elementos políticos e econômicos. Então, e é justamente aqui onde entra o homem, né? O homem, como é que ele é visto em tudo isso? Ele é visto como um ser que ocupa esse espaço, né? Esse meio natural. Por isso, espaço geográfico, certo? O espaço geográfico vai ser sempre essa relação de todos os elementos, né? Que nós entendemos aqui como naturais, desde a geologia até o clima, o relevo, tudo mais. Mas, e como é que ele se relaciona com esses elementos naturais, não é? Com o objetivo social, com o objetivo econômico, com o objetivo cultural. Então, a relação de tudo isso é que esse espaço geográfico, tá? Então, aqui só para vocês observarem, né? Isso é um mapa. E nesse outro mapa aqui nós temos um exemplo do mapa da Paraíba. E essas diferentes cores elas vão representar as diferentes gerências regionais, né? Então nós vamos ter a gerência regional aqui de João Pessoa, enfim, Campina Grande e entre várias outras gerências regionais. Isso aqui nada mais é do que um exemplo de regionalização. Você pegou o espaço como todo, dividiu ele em várias partes, essas partes que foram divididas, elas vão ter características específicas de cada uma delas e também características semelhantes. Aí você faz essa divisão para você poder melhor compreender esse espaço, gerenciar melhor esse espaço, certo? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem do que a gente vai estar falando depois a nível do Brasil, né? Como a gente vai estar vendo regionalização do Brasil, depois a gente vai ver esse histórico de como foi essa regionalização do país,
quais são as características dessas diferentes regiões, o objetivo de regionalizar cada uma, enfim, acaba sendo muita coisa, né? Por isso que a gente fica dividindo para vocês irem entendendo por parte. Bom, então aqui, ó, a gente pode, isso aqui é um exemplo de uma regionalização por características naturais, né? Então nós temos aqui as zonas climáticas e essa zona climática próxima à linha do Equador é uma área onde eu vou ter uma temperatura mais elevada, né? À medida que a gente vai se afastando aqui dessa linha do Equador, a gente vai ter temperaturas menores, certo? Até chegar nas áreas polares, né? Bem com gelo. Isso seria um exemplo de regionalização. Um outro exemplo que a gente traz aqui é por religiões, né? Por principais religiões do mundo. Então a gente tem aqui o católico, o islamismo, o judaísmo, enfim, o budismo, certo? Religiões tradicionais, enfim, diversas, né? A nível mundial. Bom, e aí uma coisa importante para vocês, né, é entender nesse primeiro momento que o planeta como um todo, e no nosso caso aqui em particular o Brasil, apresenta uma grande diversidade. E essa diversidade ela é natural, ela é humana, econômica, cultural, religiosa, social, certo? E entender tudo isso e conseguir separar tudo isso para melhor planejar é super importante. Por isso, né, que a gente fala de regionalização, certo? A regionalização ela vai servir especificamente para isso, né? Então, ó, alguns exemplos de características comuns podem ser por clima, né? O clima tropical, pela mesma fala, pela mesma língua, né? Por pertencerem ao mesmo continente ou por possuírem as mesmas raízes históricas. Isso aqui são só alguns dos vários exemplos, né? A gente pode fazer uma regionalização também por tipo de colonização. Por exemplo, o Brasil ele foi colonizado por Portugal. Qual seria outro país do mundo que também foi colonizado por Portugal? Então isso vai fazer com que esse outro país tenha uma característica em comum com o Brasil. E aí seria uma forma de regionalizar também, certo? Só para a gente ter como exemplo. E aqui esse é um mapa da Europa, né? E aí nós vamos ter aí as diferentes línguas, é uma forma de regionalizar também, certo? Aqui as zonas polares, né? De certa forma, eu já mostrei isso para vocês no slide anterior, certo? Aqui, ó, por clima, veja que as áreas mais próximas à linha do Equador justamente vão estar com climas mais quentes, né, com cores mais fortes, certo? E aqui a gente tem outra opção de regionalização por vegetação, certo? Então, vejam, a legenda ela é indicativa, né? Então a gente tem diferentes tipos de vegetação distribuídas em várias áreas do mundo. Então a gente tem a tundra, as pradarias, né? As florestas do Mediterrâneo, aquelas que são mais típicas de ambientes áridos, semiáridos, tá? As florestas equatorial ou tropical, né? Que tem aí boa parte do Brasil. Agora só que tem um detalhe, esse mapa ele é um mapa mundial, então a gente não vai conseguir ver um nível de detalhes tão grande. Quando a gente for ver especificamente do Brasil, um mapa especificamente para o Brasil, aí a gente vai conseguir ver melhor que do jeito que está aqui nesse mapa, ou seja, o Brasil nesse mapa tem dizendo aqui que a gente só tem floresta equatorial tropical e uma área de savana, certo? Mas em um mapa de detalhe a gente vê que isso aqui não corresponde à realidade. Por quê? Não é que esse mapa aqui esteja errado, mas é por conta da escala. Como é uma escala grande, ele não consegue ter um nível de detalhes, certo? E aí quando a gente pega um próprio mapa do Brasil como um todo, aí a gente vai vendo os diferentes tipos de vegetação, que seria um exemplo de regionalização também. Por exemplo, no Nordeste do Brasil vai ter uma vegetação que é diferente da região Centro-Oeste, por exemplo, certo? Então isso poderia servir como exemplo de regionalização, para entender regionalização. Joia? Então é isso.
Por hoje é só, né, essa parte mais introdutória. E nas próximas aulas a gente vai avançando, certo? Obrigado aí e até a próxima.